Fala, meus queridos irmãos do YouTube, seja bem-vindo ao canal Som Ungido, um canal também que louva e que glorifica o nome de Jesus. Quero dizer algo para vocês, queridos, que nós estamos vivendo literalmente os últimos dias, tá bom? Antes da vinda de Jesus e da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Você que já é crente em Jesus Cristo, que você que ainda não é, eu convido você a ler Mateus capítulo 24, onde Jesus relata a respeito dos últimos dias, queridos. E nós estamos vivendo os últimos dias, queridos. São dias de guerras, de rumores de guerras, são dias de enfermidades, são dias de catástrofes naturais. No Brasil está tendo catástrofe natural como nunca houve. São dias onde falsos profetas têm aparecido. Apareceu o falso profeta na África falando a respeito de arcas, a respeito de dilúvio que não aconteceu. Outros falsos profetas que estão aparecendo dizendo ser Jesus, dizendo ser o Messias. Falsos profetas da parte do Islã aparecendo. Então, nós estamos literalmente, queridos, vivendo os últimos dias da igreja de Jesus na terra. E você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, queridos, o cristianismo não é uma religião, tá bom? Como as outras. O cristianismo é algo real, é algo palpável. O reino de Deus é algo palpável, é tangível. E eu convido a você tanto a ler Mateus 24, como entregar sua vida para Jesus e crer nele como seu Senhor e Salvador e andar conforme a vontade dele. Não só crer, mas andar nele, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Os segredos da JBL que ninguém vai te contar. Ninguém. Você vai encontrar aqui no canal Som Ungido para a glória de Deus. Tranquilo? Eu não sei se você já observou, mas as caixas de som da JBL, elas são caixas de som feitas em alta frequência. São caixas de sons que tem um duto enorme. Você já percebeu, por exemplo, a JBL Part Box TAS 320? O duto dela, gente, é enorme. Eu acho que aquele duto ele deve ser no mínimo 4 polegadas. Ele é um pouco quadrado. Você já viu o duto da JBL Part Box 710? O duto dela, gente, é enorme. E ele não é tão longo, ele é curvado, assim. Ele é enorme e curvado. Você já viu, por exemplo, o da Part Box 100? A caixa de som Part Box 100, ela não é daquela altura, ela é menor, porque ela tem o corpo de plástico em cima, onde ficam os tweeters. A caixa de som da Part Box 100, gente, ela tem no mínimo, uns 20 e poucos centímetros de altura, o caixote, dentro daquele corpo de plástico. E o duto, gente, é enorme. Aquele duto, ele deve ser, no mínimo, 3 polegadas, aquele duto. Agora eu fico perguntando e pergunto para vocês, como é que caixas de som tão pequenas, com dutos, sabe, tão largos, podem ter um subgrave como as caixas da JBL tem? Porque quando a gente faz caixa de som, para a gente obter, né, aquele grave macio, aquele grave profundo, o que, que a gente faz? A gente faz uma caixa de som bem litrada, né? Coloca um ou dois dutos aí de 2 polegadas e tal, ou um duto de 2 polegadas para ver se deixa aquele grave mais profundo. Só que as caixas de som da JBL não. Elas são caixas de som que são projetadas para altas frequências. São caixas de som projetadas aí de 65 a 70 Hz. Agora, de onde vem aquele grave macio, subgrave? Tá aqui, queridos. O segredo das caixas de som da JBL está aqui, ó, na manta, a manta acústica. Essa manta aqui, ela foi retirada da caixa de som JBL Part Box 300. Ela tem essa manta embaixo, onde fica o alto-falante do grave, e em cima, o segundo woofer não tem a manta. Por quê? Porque aquele segundo woofer de cima, ele vai bater mais o médio grave. E o alto-falante, aonde fica perto da manta, vai bater o subgrave. Essa manta, querida, ela é responsável tanto para absorver, sabe, frequências indesejadas, como ela traz um amaciamento do grave. O grave fica macio, porque quando o alto-falante está vibrando, se ele encontra as paredes da caixa de som, ele vai ressoar. Ele vai dar aquela pancada mais seca. Mas quando se coloca a manta, queridos, ele não vai encontrar uma parede fixa, rígida para bater. Então o alto-falante ele vai bater macio, ele vai dar um grave mais macio, um subgrave mais profundo, o som, o médio será mais arredondado. A manta é o segredo da caixa de som da JBL, querido. Manta. Se você abrir, por exemplo, as caixas de som da LG, da Samsung, você não encontra isso aqui, você encontra só a caixa seca. Você não encontra manta. Não encontra manta.
Essa aqui é uma manta da JBL. Eles colocam na parte box 100 tem a manta. Na parte box 120 tem a manta, na 110 tem a manta, na parte box 300 tem a manta, na 200 tem a manta, na parte box 320 tem a manta, na 520 tem a manta, na 710 tem a manta, na 1000 tem manta. Todas elas têm essa manta. Só que essa manta aqui, ela é diferente, tá, queridos? Ela não é aquela mesma manta que se coloca em filtro, não. Aqueles filtros de aquário, não. Aquela manta que coloca em filtro de aquário, ela não é tão firme. Ela é muito mole, ela não é adequada. Você pode colocar, sim, pode dar uma melhorada no som? Pode, mas ela não é adequada. A adequada é essa daqui, ó. Ela é um pouco mais, ela é mais rígida e mais macia, olha só. Ela é mais rígida e macia, ó. Gente, se você fizer uma caixa de som aí com um duto de 65 Hz, 70 Hz, mas 70 Hz é uma frequência muito alta. Não. E você colocar a manta, queridos, você vai ver como você vai mediar entre o grave de ataque, só que será um grave de ataque macio. Esse é um dos segredos da caixa de som da JBL, a manta. Se você deseja um grave agressivo e ao mesmo tempo macio, eu vou te dar uma dica, meu querido. Faça uma caixa de som aí sintonizada em 65 Hz e coloque a manta. Meu querido, ela vai dar uma diferença muito grande no seu som. Porque assim, a manta, olha só o que é que a manta faz. Uma das coisas que a manta faz é enganar o alto-falante. Como assim enganar o alto-falante? Porque quando o alto-falante detecta, digamos assim, entre aspas, detecta a manta, o que acontece? Quando você coloca o alto-falante numa caixa seca, aquele alto-falante ele vai sentir a pressão daquele lugar, porque as paredes da caixa da madeira são rígidas. Mas quando você coloca a manta ou aqui nas laterais assim, ou no fundo, aquele alto-falante não vai encontrar tanta pressão dentro daquela caixa. E vai dar a entender aquele alto-falante que a caixa tem uma litragem maior. Então o alto-falante vai pensar assim, cara, essa litragem aqui ela é bem maior. Ela é muito melhor para mim. Então a manta ela vai dar a entender pro alto-falante, a entender entre aspas, tá, gente? Que a caixa tem uma litragem a mais, porque ele não vai encontrar a rigidez das paredes da caixa de som, ou do MDF, ou da madeira, ou do compensado. Então, se você deseja que resultados incríveis com a sua caixa de som, eu recomendo vocês a colocarem a manta, essa manta aqui, ó. Ela é mais firme, ela é firme, ó, mas ao mesmo tempo macia. Mas, irmão, antes, onde é que eu encontro essa manta? Queridos, vá numa autorizada. Ou numa eletrônica que trabalha com caixa de som da JBL e procura, rapaz, eu quero aquela manta que fica dentro da caixa de som da JBL. Você vai comprar aí por mais ou menos uns de 40 a 60 reais a manta. Mas, querido, vale muito a pena. Tá bom? Fique com essa dica. Se você quer caixa de som com um grave e subgrave macio, profundo. Se você quer caixa de som com médio, de qualidade, com agudo, cristalino. Meu querido, use a manta. Suas caixas de som nunca mais serão a mesma. Tranquilo? No próximo vídeo eu vou trazer outro segredo das caixas de som da JBL. Como é que a JBL consegue jogar o som tão longe? Porque o som da JBL ele é como um canhão. Ele consegue jogar o som longe, ele consegue expandir o som bem mais longe do que qualquer outra caixa de som portátil, seja da Samsung, seja da LG. E eu vou trazer para você qual é o segredo, por que a JBL joga esse som tão longe. Tranquilo, querido? Coloque a manta e faça um teste. Aí vem aqui no canal e diga, irmão, antes eu coloquei a manta, eu fui na autorizada, eu procurei alguma carcaça, alguma caixa de som JBL estragada, eu comprei a manta e coloquei nas laterais de dentro, nas laterais da caixa de som. Bom, antes meu som é outro. Faça isso e depois me dê o feedback. Tá bom? Deus abençoe você, querido. Um forte abraço. Você que já é crente, a paz do Senhor Jesus. Continue firme com Jesus, porque a nossa redenção se aproxima. Se você ainda não é crente, meu querido, em nome de Jesus Cristo, creia em Jesus e confesse Ele como seu Senhor e Salvador, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, tá bom? Não é sobre religião, é sobre ser filho e reconciliado com Deus. Deus tem um plano na sua vida, meu querido. Deus abençoe você e um forte abraço.